Agora sim, pessoal. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Vamos lá chamar o nosso entrevistado de hoje, o promotor de justiça, Casé Fortes. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá, vamos ver quem tá por aí. Tu vai ter que botar o fone aí. A Ru já entrou. Boa tarde, Ru. Tá um dia lindo aqui em Garopaba. Não sei como é que tá nos outros lugares. Mas tá muito bonito hoje. Um sol bem bacana. Vamos aguardar o nosso convidado de hoje, que é promotor de justiça em Minas Gerais, desde 91, especialista em direito penal e curador da infância e da juventude da comarca de Divinópolis, Minas Gerais. Olá. Oi, Casé. Olha ali, ó. Vamos lá, vamos conversar então. Tá me ouvindo bem? Alô! E aí, tudo bem, doutor Casé Fortes? Ei, Cris, tudo jóia? Tá me ouvindo Tudo. bem? O som, como é que tá? Tá bom, tu tá me ouvindo bem também? Tô, coloquei o Olha aí, fone e fica melhor. fica E aí, que melhor, bom né? falar com você. É, Nem falo. Quanto tempo, né, que a gente não se falava? pois é, como é que estão as coisas aí? Estamos aqui confinados na cidade de Garopaba, onde a gente mora agora, vai fazer 4 anos, né? Uma Ah, cidade legal. pequena, menor que Divinópolis, eu imagino, né? Não sei como é que tá. Essa cidade é divina, tem divino até no nome, né? Divinópolis, Minas Gerais. É, cidade em homenagem ao Divino Espírito Santo. É uma cidade Olha. do centro-oeste de Minas, é pertinho de Belo Horizonte. A gente tem cerca de 250 mil habitantes. Opa, olha só. É grande, perto de Garopaba, 23 mil habitantes. É É, gigante. de Minas tá entre as maiores. Claro, que legal. Eu tô vendo aqui só um comentário que o pessoal da nossa rede tá entrando, né? Ali a Carol, a Carolina, já tem gente entrando, a Jaqueline Gomes, enfim, o pessoal tá entrando aí, porque a gente fez uma divulgação bem bacana essa semana para poder conversar contigo, né? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer muitíssimo tu abrir essa tua agenda super, né, cheias de compromissos, audiências, plantões, enfim. Mas antes da gente começar a bater esse papo, Casé, eu já tô vendo que tá com uma camiseta nova. Eu já vou querer uma dessa. Olha a minha, ó. A minha é, ó. A Não sua é sei se vai daquela com aparecer escrito vermelho? É, né? vermelha. A gente já viu que tu deu uma modificada um pouquinho, botou, Já tem suavizou um umas, pouquinho, botou tem uma. umas cores diferentes. Tem Ó, legal. azul, Quando fizer. tem Ó, laranja. eu ia dizer, quando fizer azul do Grêmio, lembra de mim. Aqui. Ó, ai, que lindo! Olha só o bonezinho, que legal. Eu Tem tava de fazendo a tudo, gente. Olha só, tem tem de. até caneca. Olha! Essa caneca, não, tem que ter os produtos para estimular as pessoas. Tu tá no teu gabinete ou na tua casa? Eu estou no meu gabinete. Aqui na Ah, Promotoria de Justiça a gente está trabalhando em regime assim, remoto, a maioria dos funcionários, mas eu venho à promotoria, né? Fico aqui, a sim, gente só não tem o atendimento ao público, a não ser casos de urgência, audiências também, só aquelas urgentes, mas a gente continua sim, trabalhando muito pelo processo eletrônico e com através de certeza. e-mail, WhatsApp, né? Claro, claro. E eu, inclusive, esse final de semana e Semana Santa eu fiquei de plantão, então eu vim aqui todo dia. Ah, nossa senhora, brincadeira. Deixa eu até fazer a tua apresentação de novo, que eu estava tentando conectar e meu celular estava dando umas travadas. Eu falei para quem acompanhou, então, que o Dr. Casé Fortes é promotor de justiça em Minas Gerais, especialista em direito penal, curador da infância e da juventude da comarca de Divinópolis, e ele é o idealizador de uma campanha que já está há 12 anos na estrada, né? Que é a Todos contra a Pedofilia, não é, Casé? 12 anos já, verdade.
Ah, olha só. E aí eu convidei o Cazé, a gente convidou ele e pautamos ele com a questão da, da pandemia, né? Do que está acontecendo, se os casos estão aumentando. A gente estava conversando um pouco antes sobre essa situação, né, de casos de pedofilia em tempos de pandemia, né, Casé, que isso é uma preocupação. Como a gente hoje tá, as famílias estão mais unidas, né, confinadas em casa, né, existem várias situações, o Brasil tem vários tipos de camadas socioeconômicas e a gente sabe que a pedofilia ela não acontece só numa camada mais vulnerável. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu queria que tu falasse um pouquinho, até linkando com essa tua campanha, porque ela nasceu, se eu não me engano, lá na CPI, né, da pedofilia. Eu queria que tu falasse como é que foi esse teu início de contato com esse tipo, por tu ser curador da infância, enfim, tu já vinha tratando casos, mas como é que começou esse teu envolvimento? Foi lá na CPI da pedofilia mesmo? Sim, é importante falar que a CPI da pedofilia aconteceu de 2008 a 2010 no Senado. Isso. O presidente dela foi o senador Magno Malta, que foi a pessoa que me convidou para trabalhar lá junto à CPI da pedofilia. Eu sou promotor de justiça em Minas Gerais. E os senadores que compuseram a CPI da pedofilia, eles optaram por fazer um grupo de apoio técnico e convidaram algumas pessoas para participarem, né, da CPI. Eu tive a honra de ser uma delas. E no começo a gente não imaginava que hoje, 12 anos depois, ainda íamos estar com o movimento Todos contra a Pedofilia, que começou ali naquele momento, a Sim. frase idealizada pelo Magno Malta, né? Primeira camisa Todos contra a Pedofilia, primeiro movimento Todos contra a Pedofilia foi feito por ele, e ele continua até hoje, claro. Uhum. Tanto eu quanto você e muitas outras pessoas no Brasil inteiro dão continuidade a isso e fazem cada um da sua forma, mas tudo começou ali. E foi, uma curiosidade, a CPI mais longa da história do Brasil. Ela durou Nossa. aí quase 3 anos. Uhum. E teve também uma outra peculiaridade, foi a única CPI que aprovou, no decorrer dela própria, uma lei que foi cunhada ali. Ou seja, a CPI redigiu a lei e ainda no andamento dela, essa lei foi sancionada e entrou em vigor. É justamente a lei da pornografia infanto-juvenil, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, criando os crimes de pornografia infantil, de distribuição, de produção, crime de grooming, de assédio malicioso, foi feito por essa lei, e outras tantas. A Lei Joana Maranhão, em homenagem à nadadora, Sim. né, também veio da CPI da pedofilia. É uma lei que trata da prescrição em crimes de abuso e exploração sexual. Né? E teve essa CPI, eu acho que ela teve, entre outros, um mérito que foi o de trazer esse assunto à tona. Era um assunto Sim. que até hoje ainda é tabu para muita gente, mas a Sim. partir de então ele começou a ser abordado com mais liberdade. E isso é muito importante. Só a partir do momento que a gente fala de abuso sexual, de exploração sexual de crianças e adolescentes, é que a gente tem condição de combater e principalmente prevenir esse tipo de crime. Aliás, se me permite, eu acho que para contextualizar, é importante a gente falar assim, por que todos contra a pedofilia, né? Pois é. Porque as pessoas até questionam que todo mundo deveria ser, né? Não precisaria nem se falar, né? Porque como é que foi a É, história, então? olha só, existe até uma questão, algumas pessoas confundem, por causa desse nome, pedofilia, Uhum. né, a questão da parafilia, Sim, da, digamos assim, doença, da e doença. dos crimes de pedofilia, que são duas coisas completamente diferentes, são dois contextos diferentes. Muita Muito gente fala importante assim, tu conceituar isso, Casé, porque eu ia até te perguntar, é bem importante tu conceituar isso, porque as pessoas confundem muito, né? confundem sim, às vezes falam, pedofilia é uma doença, é um crime.
Na verdade, essa palavra pedofilia, etimologicamente, ela significa gostar de crianças, né? E ela é usada no contexto médico, no contexto psicológico ou psiquiátrico, para definir uma das diversas parafilias. O que é uma parafilia? Parafilia é falando de uma forma bem popular, é uma tara sexual. É Sim. um gosto sexual que não é ortodoxo. Então, existe zoofilia, necrofilia, hiparofilia, vários tipos de parafilias. Dentre elas, existe a pedofilia, que é uma delas. A pessoa que Sim. é portadora de pedofilia, ela não é louca, ela não rasga dinheiro, ela não joga pedra em avião, ela sabe o que está fazendo. E ela não é, Sim. por isso, só necessariamente um criminoso. Ela é uma pessoa que tem atração sexual por crianças. Que, se ela realizar isso, ela vai se tornar, sim, um criminoso. Essa é a definição de pedofilia no campo clínico, no campo Sim. médico, psicológico, psiquiátrico, digamos assim. Agora, nós temos outra coisa. É o crime de pedofilia, ou melhor, Sim. os crimes de pedofilia, que são vários. São dezenas. Não existe um crime que se chame pedofilia. Existem alguns crimes que, no seu conjunto, são chamados de crimes de pedofilia. Sim. Eles estão definidos no Código Penal e estão definidos também no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive nessa lei que eu citei antes. Então, podemos conceituar crimes de pedofilia como sendo todos os crimes de natureza sexual que têm como vítima crianças ou adolescentes. Então, se a gente falar estupro de vulnerável, estupro de uma criança, por exemplo, é um crime de pedofilia. A pornografia infanto-juvenil, você publicar, você guardar consigo, você vender, você produzir a pornografia infantil, é um crime de pedofilia. A pessoa que agencia a prostituição de crianças e adolescentes, ela comete um crime de pedofilia também. Então são dezenas dele. No meu livro, inclusive, eu gastei um capítulo para falar sobre cada um dos crimes de pedofilia e também outro para conceituar e diferenciar a questão da parafilia chamada pedofilia ou pedossexualidade e a questão jurídica dos crimes de pedofilia, que é outro. Então, quando a gente fala, ó, todos contra a pedofilia, nós não estamos falando contra a parafilia, porque não teria sentido. Nós estamos falando todos contra os crimes de pedofilia. Ou seja, todos contra o abuso sexual, a exploração sexual, o estupro de vulnerável, a pornografia infantil, a prostituição infanto-juvenil, e por aí vai. Todos eles que estão lá definidos no Código Penal e no Sim. Estatuto da Criança e Adolescente. Então, criminoso pedófilo é a pessoa que pratica um crime sexual contra uma criança. É Sim. isso. Não é necessariamente o pedófilo clínico. Uhum. É, fica aí Casé, essa... claro, e existem muitos casos, né? Talvez as pessoas, mesmo a gente vivendo essa sociedade da informação, ainda é um tabu, é muito velado isso, né? As pessoas não. Eu acho que o pedófilo, ele às vezes, muitas vezes não aceita, né? Ou não entende que ele seja um pedófilo. Eu queria te comentar, por exemplo, assim, ó, eu recebi lá um vídeo de pornografia infantil. Se eu repassar isso, eu já estou cometendo um crime, né? Eu queria que te explicasse, porque às vezes as pessoas, até sem maldade, acabam Atenção, recebendo e né? repassando sem a intenção. Como é que é isso? É importante a gente falar isso sim, porque eu, infelizmente, recebo muito, mas todo mundo recebe, eventualmente, fotos ou vídeos de crianças sendo abusadas, sendo estupradas, Nossa, né? E as pessoas às vezes mandam esse vídeo com um texto junto, ou um áudio junto, dizendo o seguinte: vamos repassar isso adiante até pegar essa pessoa que praticou esse crime aí sim, gravíssimo contra uma criança. E muita gente passa isso adiante achando que está ajudando. sim, Não é assim. A gente publicar, a gente ter com a gente gravado no seu celular, no seu computador, imagens de pornografia infantil, imagem de uma criança sendo estuprada, por exemplo, isso é crime por si só. É crime de uma lei que eu trabalhei na redação dela. Foi a tal lei feita lá no âmbito da CPI da pedofilia.
E a Uhum. gente não deve jamais repassar isso adiante. Quando você repassa esse tipo de material, você está cometendo, em tese, um crime de pedofilia. Você está Sim, publicando pornografia infantil. E está servindo ao interesse de criminosos pedófilos que têm o interesse em divulgar esse tipo de sim, material. claro. Eu acho que, É. se você quer ajudar, denuncie a polícia, porque cabe à polícia investigar esse crime. Denuncie ao promotor de justiça da sua comarca. Leve lá o seu aparato, ou então copie aquilo que você recebeu, se você quiser fazer uma denúncia. Você pode fazer a denúncia pela internet, Aham. diretamente na Polícia Federal, você pode fazer a denúncia na SaferNet, você pode fazer essa denúncia, mas jamais deve passar adiante. Se você receber esse tipo de imagem, apague do seu aparelho, não passe adiante, não. Inclusive, também não passe adiante imagens que degradam crianças e adolescentes. Crianças sofrendo maus tratos, apanhando, Sim. sendo torturadas. Essas imagens que traduzem crimes, a gente não deve passar isso adiante. Não há vantagem nenhuma nisso. Se você quiser denunciar, denuncie. Vá na polícia, vá no promotor. Mas não fique passando adiante esse tipo de imagem, porque você está ajudando o crime e está cometendo um crime também. Sim, às vezes na intenção de tentar ajudar, a pessoa acaba se É. envolvendo até em algo que não é desejável, né? E E ajudando gente ruim, né? sim, ainda promovendo, cara, né? Vai É. girar por muito mais pessoas e vai que algum ali faça mau uso, Faz né? propaganda Literalmente. desse tipo de É, material. E isso muitos vão mesmo. achar, vão usar esse material, inclusive, né? Porque tem interesse nele. Com certeza, com certeza. Casé, e a gente, então, para falar um pouquinho desses casos de pedofilia em tempos de pandemia, tu tens algum indicador, assim, que realmente eu tenho visto notícias sobre aumento da violência contra a mulher, por exemplo, que a mulher está mais em casa, né, com o marido, enfim, o companheiro, e isso está acontecendo também com as crianças, né? Como é que tem sido teus plantões? Tu tem percebido isso? Olha, eu não vi nenhuma estatística que tenha sido feita Uhum. nesse período que compreende aí o início do isolamento social. Até porque eu acho que seria muito difícil fazer uma pesquisa nessas condições. Claro. Mas eu notei, assim, porque vi pessoalmente no plantão que eu fiz, o aumento da violência doméstica. Isso é lugar comum. Todo mundo está falando e está vendo a violência doméstica, que era até esperado, já que as pessoas estão confinadas ali dentro de casa, muitas Sim, famílias, é normal que acontecesse mais atritos, né? certeza. Agora, especificamente quanto à questão do assédio pela internet, isso eu já vi, sim, reportagens, inclusive em vários outros países, né, informando que tem havido um maior número de acesso aos sites de pedofilia, porque existe um monitoramento, existem muitos Aham. desses sites, existe um monitoramento pela Interpol, pelo FBI, né, pela Polícia Federal Brasileira, e esses sites estão, sim, sendo mais acessados, ou seja, os criminosos pedófilos estão trabalhando aí na internet. Também, quando a criança ou o adolescente estão em casa há mais tempo, um meio de entretenimento é acessar a internet. Portanto, eles ficam mais tempo fazendo a internet. O tempo da internet, de uso da internet, aumentou. Portanto, é um tempo a mais em que ficam sujeitos a abordagens através da internet. Então, é Claro. muito importante que nesse período a gente redobre uma atenção que tem que existir sempre da criança quando usa a internet. O Sim. pessoal costuma perguntar, né, Cris? Você já presenciou essas perguntas aí. Se a gente, se criança deve usar a internet, se deve proibir ou não. A minha opinião é que criança deve usar a internet sim, idoso também, jovem, todo mundo deve usar. A internet é uma realidade. A gente não vai usar menos a internet, a gente vai usar cada vez mais. A Sim. internet vai ser sempre usada e ela faz parte do nosso dia a dia, tem que ser usada. Só que a criança precisa de educação para usar a internet. E Sim. precisa também de vigilância. Claro, você tem que olhar ali o que seu filho está fazendo no celular, o que seu filho está fazendo no tablet, com quem ele está falando, que sites ele está acessando.
porque é uma realidade a abordagem maliciosa pela internet. Existe um crime específico para isso na lei da pornografia infantil, né? O crime do assédio malicioso a crianças. Infelizmente, isso é muito comum. A pessoa oferecer vantagens para crianças, para que elas mandem fotos próprias ou até de outras pessoas, outras crianças, né, em situação que eles consideram estimulante, ou seja, a criança nua, a criança fazendo isso ou aquilo. Existe hoje um crime já conhecido, ainda que de forma popular, como estupro virtual, não é? Eu vou te dar um exemplo. Caso concreto que passou por essa promotoria. A menina de 12, 13 anos foi contatada através do Facebook por outra menina que disse a ela o seguinte: olha, eu estou participando de uma agência de modelo agora, eu estou sendo modelo, tal. A menina falou, ela não conhecia a menina pessoalmente, conhecia só pelo Facebook. E como é que eu faço para participar também? Disse a menina que estava sendo abordada. Sim. Você manda uma foto sua de biquíni para essa pessoa aqui, para essa moça aí, que ela vai ver, se ela gostar, ela vai entrar em contato com você e você já manda umas fotos e tal, e depois vai fazer trabalho. A menina de 12 anos caiu nessa conversa e mandou para a moça uma foto de biquíni. Ela falou, ótima a sua foto, agora eu preciso de uma foto sua sem a parte de cima. A menina mandou. Né? A partir daí ela começou a receber vários contatos por telefones diversos, números variados, e essa pessoa que a contatou, que era um homem, mandou para ela própria a foto que ela tinha mandado, falou, toma a sua foto aí que você mandou, tô com ela aqui, vou publicar a sua foto, a não ser que você faça para mim isso. E começou a exigir. Começou a exigir que ela mandasse foto totalmente nua, tirar foto assim, tirar foto assado, quero uma foto sua beijando uma coleguinha, quero uma foto assim, quero um filminho fazendo... Começou a exigir coisas e essa menina foi se enrolando cada vez mais. Até que a mãe descobriu, ela já estava num estado deplorável, né, de depressão, de não querer comer, e ninguém sabia o que estava acontecendo, quando ela pegou lá o celular e viu tudo aquilo. E a partir daí foi aberto um inquérito, né? Foi investigar e chegar até essa pessoa que cometeu esse crime que o pessoal chama aí de estupro virtual e não é incomum. Infelizmente, ele é muito comum. Esse assédio pela internet a crianças e adolescentes é cada vez maior. Então a gente precisa estar de olho, precisa falar muito a respeito disso com as crianças também, com os adolescentes e precisa vigiar. Não existe senha para pai e mãe. Pai e mãe, para o seu filho menor de 18 anos de idade, tem todo o direito de pegar o celular, olhar tudo, olhar o computador todinho. Tem senha, não posso olhar. Pode e deve e tem direito. E a privacidade? Privacidade é importante. Em primeiro lugar vem a segurança, em primeiro lugar vem o dever de vigilância dos pais em relação aos filhos e o dever de obediência dos filhos em relação aos pais. Isso não pode ser deixado de lado e esquecido, não. Pai e mãe tem que olhar, sim. Se o filho não gostar, sinto muito. Mas tem que olhar. Ainda mais agora que todo mundo tem um celular, né? Crianças menores já de 5 anos já tem celular. Então, tu imagina se tu não vai ter essa conferência ali, tá sempre cuidando tem que olhar. do que está acontecendo. Vou tentar falar que quem tá... Tem várias perguntas aqui. Tem aí... Fala para mim. A Ivene Pacheco acompanha o trabalho do Dr. Cazé há muitos anos e como trabalhadora da Rede de Proteção recomendo suas palavras e o seu livro para uma melhor capacitação. Bem legal. A Ivene, minha amiga querida, um grande abraço para ela. Está morando em Curvelo, Minas Gerais. Né? E ela é uma grande profissional e já ajudou a muitas pessoas, inclusive, a enfrentarem situações de abuso e de exploração sexual. E vou aproveitar que a Ivene falou, olha o livro aí, ó. Olha aí, ó. Que legal. Todos contra a pedofilia. E tem gratuitamente também essa cartilha, ó. A pessoa pode... Né, você tem essa cartilha e sabe que a pessoa pode baixar essa cartilha de graça na internet, lá no Todos contra a Pedofilia. Depois a gente vai colocar direitinho aqui os endereços. A Rudéia já colocou até todos contra a pedofilia.ning.com.
A gente Lá falou, tem essa cartilha para baixar em PDF. tem a cartilha, o histórico ali, a tua caminhada, a foto com os influenciadores, ali tem vários artistas, Padre Fábio de Mello. Depois, se tu quiser falar um pouquinho como é que tu... A gente vai falar, né? Não tem como não, até porque a gente se envolveu desde 2014, começamos a te ajudar. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui da Luciana Esteves. Ela perguntou qual tipo de pena para quem é conivente com a pedofilia. Mandar um grande abraço para a Luciana. E, ó, a pena varia conforme o crime que a pessoa comete. Como eu disse, são vários crimes de pedofilia. A pessoa que colabora com o criminoso, com aquele que comete o crime, ela tem uma pena, pode ser igual, e pode ser até maior, dependendo de algumas circunstâncias pessoais. Por exemplo, esses dias, um colega, um amigo, fez uma denúncia que eu falo, ele entrou com um processo criminal contra um sujeito que praticou um estupro de uma menina de 12 anos. E processou não só o estuprador, assim, digamos assim, que era namorado da menina de 12 anos, mas também o pai e a mãe, porque permitiram isso. Uhum. Se eles permitiram, eles também são autores do estupro. E pior, eles têm um agravante, porque quando você comete um crime contra um filho seu, a pena é maior. É um agravante genérico do Código Penal, né? Porque é claro que se você fere uma pessoa que você deveria proteger, que você tem o dever de proteger, a sua ação é mais reprovável, ela é mais grave, ela é pior. Portanto, a pessoa merece uma pena maior. Então, olha, a gente tem obrigação legal, muitas vezes, e sempre tem a obrigação moral de proteger a toda criança e todo adolescente. Sim. Não existe pessoa mais importante do que qualquer criança. E isso eu não estou falando por falar, não estou falando porque eu sei que isso vai no coração de muita gente naturalmente. Mas, independente disso, está na lei também. A nossa Constituição, eu não canso de repetir isso, ela só usa o termo absoluta prioridade uma vez, em toda ela, para se referir à garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que a Constituição, que é a lei mais importante do país, está dizendo é que não existe nada mais importante para a lei brasileira do que criança e adolescente. O que é natural, né? Até os bichos sabem disso, né? Eu gosto nas palestras aí dar aquele exemplo, aquela brincadeira. Quem já mexeu com a galinha choca sabe do que eu estou falando. Ela dá a vida para defender os seus filhotes ali, né? Os seus pitinhos, os seus ovinhos. A mesma coisa, qualquer cadela, qualquer gata, qualquer vaca morre por causa do seu filho. Muito mais os Sim, seres humanos. com certeza. Até tem uma outra pergunta aqui, ó, da Virgínia Pereira. Peraí um pouquinho. Boa tarde. Qual o procedimento para uma denúncia anônima para família com crianças que passam por violência doméstica física e verbal todos os dias? Crianças de 6 a 4 anos claramente precisam de ajuda. Pelo que dá para perceber, ela sabe que isso acontece. Então, ela está falando aqui para a gente, né? Como que ela pode fazer? Ao Disque 100, ela tem que procurar o promotor. Se ela não quer se expor, como é que ela vai fazer? Como é que ela resolve isso? Olha, eu sempre acho que a melhor denúncia é aquela que você faz pessoalmente. Aquela que você fala com uma autoridade, seja o promotor, seja o juiz, o delegado, o policial militar, o policial civil, é sempre a melhor. Porque aí a pessoa pode te perguntar aquilo que ela precisa saber para fazer uma boa investigação e obter um resultado bom na defesa da criança que está sendo agredida e na punição do agressor. São dois lados. Mas se ela não quer aparecer, ela pode usar o Disque 100. Ela pode fazer uma denúncia anônima pela internet também, não sei de onde ela está falando. Mas o Disque 100 serve para o Brasil inteiro. Mas eu aconselho que ela procure o Conselho Tutelar ou mesmo a promotoria de justiça da cidade dela e converse com o promotor, com o conselheiro tutelar também,
que ela vai poder dar informações que são muito importantes. Estou dizendo isso porque, olha, muitas vezes a gente recebe informações pelo Disque 100 até, ou outros meios, que são incompletas. E elas dificultam muito a ação. Porque quando você sabe de uma família em que tem ali crianças que estão sendo maltratadas, essa situação precisa ser tratada. Precisa ser tratada de várias formas. Precisamos ir até lá, conhecer o que está acontecendo. A primeira coisa, tirar as crianças dessa situação, ver se é possível reeducar essa família, reorganizar essa família, ajudá-la a se organizar, ou se não é possível, essas crianças têm que ser tiradas dali. E tirá-las não é nem tão difícil. Difícil é onde vamos colocá-las. Quem vai cuidar dessas crianças? Né? Se muitas vezes são agredidas pelos próprios responsáveis. Então ela vai ser colocada simplesmente num abrigo e passar a vida lá? Não, a gente tem que tentar ajudar a família. Se isso não for possível, sim. Vamos tentar arrumar uma outra família, porque um dos direitos garantidos pela Constituição, um dos direitos prioritários que eu estava falando agora, é o direito à convivência familiar, ou seja, o direito a ter uma família, que é um direito preponderante. A pessoa que está inserida no seio de uma família responsável, ela com certeza vai ter os demais direitos garantidos, porque vai ter gente para cuidar. Criança precisa disso, de gente que possa cuidar dela. Com certeza, com certeza. Casé, o teu dia a dia, tu tens essas questões, né, como promotor de justiça e curador da infância. Eu queria trazer um pouquinho essa questão do que cada cidadão pode fazer, porque teu trabalho é super diferenciado, tu trouxe isso já desde a época lá da CPI da pedofilia, tocou adiante esse movimento nacional, Todos contra a Pedofilia. Nós tivemos oportunidade lá em 2014, eu acho que a gente se conheceu lá por 2010, se eu não me engano, 2011, e a gente seguiu fazendo entrevistas, enfim, contatos. Tu foi várias vezes em Porto Alegre para fazer eventos, bate-papos, caminhadas, né? Eu acho que a gente, como cidadã e como jornalista, tentou trazer um pouco isso para as pessoas, né? As campanhas e tal. Como é que cada cidadão na sua cidade pode fazer alguma coisa? Porque tu colocas o teu portal à disposição, lá tem muito material, a pessoa pode baixar a cartilha, pode solicitar a camiseta, enfim, tem várias formas de fazer. O que tu sugeriria para as pessoas que nem essa, agora passou o nome da pessoa, não vou saber, que tem essa preocupação, que está vendo, o que mais que as pessoas podem fazer para mobilizar e para chamar a atenção dos pedófilos, tipo assim, oi, atentos, aqui fazendo a nossa parte. É muito importante o que você está falando. Antes de você me permitir, muito legal ter ido um monte de vezes lá em Porto Alegre e sabe que rendeu muitos frutos, né? Eu fui diversas vezes depois lá no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, assim, até em Bagé, lá no extremo sul, né? Estive lá, se tiver alguém aí, um grande abraço. E um grande abraço para o pessoal todo aí de Porto Alegre, para Rodaia, para Zezé também, claro, né? Isso. Pro João. João Rocha, amigo do Ponto João. Munari. Isso. Pessoal todo aí. Para Carol, né? Carol Um tá monte de gente. Eu vou nem falar que eu vou acabar esquecendo alguém e fica ruim. Mas quase todo mundo. Oi? Um mineiro que quase ficou gaúcho de tanto que ia lá em Porto Alegre. Pois é, eu até gosto de chimarrão. Eu gosto de verdade. Eu já tomei chimarrão aqui. Olha aí, ó, ele toma mais que eu, gente. Eu não tomo chimarrão, o Casé toma. Meu Deus. É bom aquele chimarrão, viu? Mas o que eu queria te dizer é que por que a gente faz aí há 12 anos esse chamado movimento Todos contra a Pedofilia? A gente faz sempre a caminhada no dia 18 de maio, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Né? Eu vivo fazendo palestra em um monte de cidades. Aí eu acho que eu já fui em quase todos os estados do nosso país, assim, desde o Acre até Bagé, que é extremo, né? Acho que eu já fui em todos os estados, se eu não me engano, ou quase todos. E
Tem muita gente que trabalha nisso, tem muita gente até ouvindo a gente aí agora, que trabalha nisso, tem muita gente até ouvindo a gente aí agora, que faz assim, trabalhos excelentes lá no Rio, no Paraná, o pessoal de Cascavel, no Paraná, um grande abraço, estão participando aí, do pessoal do Maranhão, do Amazonas, de Manaus, de outras cidades também. Nossa, tanta gente. E para que isso tudo? Qual que é o objetivo desse movimento Todos contra a Pedofilia? Para que a gente sai fazendo palestra, falando sobre isso e tal? Porque muito mais importante, embora seja muito importante a gente punir o criminoso, muito mais importante a gente evitar que aconteça um crime de pedofilia. A gente evitar que uma criança seja estuprada. Evitar que uma criança sofra abuso dentro da casa dela, na escola. A gente tem que evitar que uma criança seja exposta na pornografia infantil na internet, seja assediada, né, seja maltratada ou que morra, como muitas de fato morreram, foram estupradas e mortas, como a própria Araceli, que dá nome à campanha, deu motivo à campanha, e ela, por causa dessa menina chamada Araceli, é que o dia 18 de maio é o dia de combate ao abuso e exploração sexual. Que ela foi morta nesse dia, depois de ser estuprada. Sim. Bem, mas muito mais importante do que punir as pessoas que fazem esse tipo de coisa é evitar que isso aconteça. E a gente tem algumas maneiras muito eficientes e simples da gente evitar, da gente prevenir os crimes de pedofilia. Uma delas é justamente se manifestar. Quando a gente cola um adesivo, ou usa uma camisa dessa, ou qualquer outra, existem muitas campanhas, todas elas igualmente boas e importantes. Faça bonito, carinho de verdade, tem várias. Né? Proteja nossas crianças, todas elas são ótimas. Existem várias ONGs, várias páginas, todas são boas, todas são importantes. E todas querem dizer que a gente tem que estar atento, que a gente tem que prestar atenção em todas as crianças, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos. Porque, olha, o criminoso que estupra uma criança, que gosta de pornografia infantil, que eu chamo de criminoso pedófilo, que pratica os crimes de pedofilia, ele é, antes de tudo, um grande covarde. Ele é um medroso. Ele gosta de se sentir forte perto de uma criança. Ele se sente ali naquela relação mais poderoso, mais experiente, maior, mais importante. Por isso mesmo ele gosta de ficar com uma criança. Mas ele, no fundo, é um covarde, é um medroso. E quando a gente demonstra que está atento, quando a gente demonstra que está prestando atenção, a gente está automaticamente criando uma esfera de proteção. Você está dando um recado, você está dizendo lá para aquele criminoso mal intencionado o seguinte: essas crianças das quais eu estou perto, daquelas que eu tomo conta, os meus filhos, os meus amigos, os meus vizinhos, os meus alunos, eles não estão desamparados. Nós estamos olhando por eles. Portanto, não mexa aqui. É isso que a gente está dizendo com Todos contra a Pedofilia. Estamos dizendo o seguinte, ó, a gente sabe que isso existe, a gente sabe que isso é grave, a gente sabe que isso acontece muito, que abuso acontece dentro de casa, fora de casa, que estupro acontece, que pornografia infantil acontece, o assédio pela internet acontece muito, né? A exploração, a prostituição de crianças acontece, e muita gente lucra com isso. Pois é. A gente sabe que isso acontece, a gente não aceita e a gente vai sim tomar as providências. Como essa moça estava perguntando, ela quer fazer a denúncia? Denuncia mesmo, tem que denunciar. Quando a gente não denuncia, a gente está sendo conivente. A gente tem que prestar atenção para não acontecer, e se acontecer, ou se tiver desconfiança está acontecendo, tem que denunciar sim. É só assim que a gente vai ser eficiente. Então, é importante a sua manifestação. Fale sobre isso, preste atenção, mostre que está atento, mostre que está preocupado com essa situação. De todas as formas. Por exemplo, esse ano a gente não vai poder fazer a caminhada. Pois é. Todo ano a gente faz, eu já te mandei uns vídeos, na última caminhada aqui tinha 15 mil pessoas, foi muito legal. Né? E cada ano cresce mais, isso acontece em muitas cidades.
É uma caminhada no dia 18 de maio, que as pessoas demonstram ali que estão atentas, que querem, né, dizem para as autoridades o seguinte: olha, nós nos interessamos por esse assunto, nós queremos que haja providência, investimento, cuidado com a proteção da criança contra os crimes de pedofilia. Esse ano a gente não vai poder fazer a caminhada por causa de toda essa situação da pandemia do coronavírus. Mas a gente vai fazer. A gente vai fazer a caminhada virtual. Como é que é isso? Como é? É o seguinte, todo mundo pode fazer facilmente. Veste uma camisa, tira uma foto e coloca lá, todos contra a pedofilia. Coloca lá, eu sou contra a pedofilia. Escreve o seu cartaz, né? Não aceito prostituição infantil. Tira uma foto, coloca lá, grava um vídeo, faz uma live. E se manifesta do jeito que você quiser, pelo Facebook, pelo Instagram, por diversas plataformas que existem aí. Eu peço que coloque a hashtag todos contra a pedofilia. E também hashtag caminhada virtual todos contra a pedofilia, ou caminhada virtual TCP de todos contra a pedofilia 2020, para a gente poder reunir essas fotos e todo mundo ter acesso a várias outras. Né? E vamos publicando isso, especialmente até o dia 18 e especialmente no dia 18. 18, inclusive, vamos fazer uma live também. Eu vou pedir a participação de alguns amigos aí. Vou até ver se a gente vai poder contar com a participação de algumas pessoas famosas que enriquecem, né, o momento. Isso é bom. E são pessoas que participam de coração, assim, de boa vontade. Estava falando do Padre Fábio, que é um amigo, né, muito querido há muitos anos, e ele sempre, desde o início, deu a maior força para o movimento Todos contra a Pedofilia, desde o primeiro momento. Né? E a força dele é uma força especial, é importante, porque eu falo algumas coisas, as pessoas podem até escutar, mas se ele falar, muito mais gente escuta. Né? Então é importante. É importante a participação dele e tantos outros aí que participaram. Se a gente olhar lá na página Todos contra a Pedofilia, vão ver um monte de artista, né? Todo mundo participou, não só de graça, mas espontaneamente. Isso é que é legal, né? Eles quiseram participar porque mostraram aí que tem uma preocupação social e sincera com isso tudo, com essa situação toda. É bem importante essa validação dos artistas, né? Cláudia Leite, enfim, tem tantos, os Titãs que fez a música, né? Super bacana, quer dizer, olha que gravaram um vídeo, assim, com a camisa e falando um textinho lá que eu escrevi. É muito legal. Vamos botar acho que eu vou pegar e publicar no meu Instagram o vídeo dos Titãs de novo. Isso, da Cláudia Leite. A Cláudia Leite foi tão legal que lá no meio do carnaval, na Bahia, eu estava lá na Praça Castro Alves, assistindo lá de longe, estava com essa camisa. E ela viu lá de longe, parou o trio elétrico dela para falar a respeito disso. Joguei uma camisa lá em cima para ela colocou assim e falou. Nossa, que legal. É uma emoção. Olha que eu não sou nem tão chegado em carnaval, viu? Mas é uma emoção muito grande. Ela parou aquela multidão. E o legal é que o pessoal, o Fulião lá do carnaval, ele gostou, ele participou, né? Ele apoiou aquilo que ela falou. Sim. Isso é muito importante. Essa sensibilização das pessoas. Cada um de nós tem que se tornar um guerreiro, um combatente contra os crimes de pedofilia. E, principalmente, uma pessoa que previne, que protege a criança, que evita que isso aconteça. Claro, com certeza. Que legal. É muito importante essa participação assim dos artistas, porque eles têm muitos seguidores, né? São influenciadores. Então, no momento que aparece a Cláudia, a Paula também, né? Tem tantos outros, o Padre Fábio. Até numa entrevista do Jô, ele falou sobre a pedofilia, sobre a campanha, enfim, são momentos que esse tipo de cidadão falando sobre temas que até então não se falava há 15, 20 anos atrás, as pessoas tinham vergonha de falar sobre a violência infantil, o abuso sexual, violência doméstica contra a mulher, enfim, e eu acho que a internet, ela ajudou muito essa evolução
de as pessoas terem acesso à informação. Tem o lado perigoso disso tudo, mas também possibilitou a informação chegar lá em quem precisa mesmo, né? As pessoas hoje têm acesso. Agora, quantas pessoas depois vão poder acompanhar a entrevista que a gente está fazendo agora, vai ficar registrada? São informações, a internet facilitou muito isso. Então, que cada vez mais as pessoas tenham a noção que o poder está na mão delas, né? De mudar as A internet é situações. um instrumento maravilhoso, poderosíssimo, mas tem que ser bem usado. Você estava falando aí das pessoas, recentemente eu vi uma notícia do Marcelo Adnet falando que sofreu abuso sexual quando era criança, né? Tu vê, E olha a coragem eu dele. eu vi só a notícia e Também. ele não li muita matéria, mas vi algumas notícias também que estavam, algumas pessoas até falando algumas coisas ruins para ele a respeito disso, mas o que ele disse lá foi muito importante. Ele não teve culpa, ele era uma criança. Ele não tem que ter Sim. vergonha de ter sido vítima, não. E falar, às vezes, é importante. Tem gente que leva muitos anos para falar. Já houve ocasião de eu estar fazendo uma palestra num lugar bem grande, com muitas pessoas, e no meio delas se levantou uma senhora, já com seus 50 anos, e ali ela resolveu falar. E aí ela abriu o verbo ali, contou coisas que ela nunca tinha tido coragem de falar e desabafou. E para ela foi importante, porque a gente é muito importante a prevenção, a punição e também o apoio às vítimas, sabe? Porque tem muita gente que fica às vezes rotulado ou acaba com a sua vida porque sofreu na infância. Sim, E com essas certeza. pessoas também É, precisam de apoio. e falando disso, é uma marca que destrói a vida de uma criança se ela não tiver depois um suporte emocional da família. É uma marca que vai para a vida inteira dela, né? É assim, pode trazer consequências muito graves. Às vezes as pessoas vão ver as consequências disso muitos anos depois, né? Teve um caso que eu tenho conhecimento que a moça me contou que ela sofreu abuso sexual da parte de um tio. Uhum. E esse tio fez isso com ela, ela não teve coragem de contar, como muitos não têm, como o próprio Sim. Adnet falou, que demorou até. Hoje ele está com 37, 38 anos, agora que ele foi falar, aconteceu quando ele tinha 11 anos. Né? Essa Imagina. moça também. Ela pegou, sofreu abuso sexual durante um tempo, e do tio, e não contou, aquilo passou, ele perdeu o interesse. E continuou frequentando as festas de família, ela se casou, teve filhos e evitava a presença dele, mas um dia, numa festa qualquer lá da família, ela viu o filho mais novo dela, uma criança de 3 ou 4 anos, ser abordada por esse tio. Ah, que menino bonito, botou ele no colo, assim, o que seria um gesto perfeitamente normal. Mas ela vendo aquilo, lembrando do que ela sofreu, ela o atacou ali, agrediu e todo mundo ficou, né, muito surpreso, ficou louca, agrediu. Aí, e só então, ela pôde O falar o que quê? aconteceu, né? Não, e tu fala em crianças, né? Bebês também acabam sofrendo, né? Tem casos muito tristes. Eu lembro que tu relatava de bebês que foram mortos, obviamente, né? Infelizmente, por causa dessa violência absurda. Infelizmente, eu tenho registros fotográficos de casos assim, né, que são Nossa, gravíssimos, evidentemente. Uma pessoa que abusa sexualmente de um bebê e muitas vezes registra isso por meio de filmes e fotos e vende isso na internet, e essas fotos têm um valor altíssimo meu e são, Deus. obviamente, criminosas. Tudo isso é um crime muito grave. Claro. E pense quantos podem ter sofrido assim sem ninguém jamais ficar sabendo, porque como que o bebê vai falar? É, Aliás, né, são vários os motivos pelos quais muitas vezes uma criança não fala. E a gente tem que estar atento, esse é mais um motivo para a gente estar atento. Né? Uma criança que sofre abuso sexual não fala por medo, por vergonha, veja o sim, caso aí do Adnet, né? Medo e vergonha. Né? Às vezes ela não fala porque ela não percebe
que está sofrendo abuso sexual. Ela acha que aquilo é normal. Eu fiz uma audiência muitos anos atrás de uma menina de 7 anos que sofria abuso da parte do pai. O próprio pai obrigava a realizar sexo oral. Isso diariamente. E ela, um dia a mãe descobriu, e evidentemente houve processo, prisão, etc. Nós estávamos ouvindo o depoimento dessa criança. Foi antes da atual lei que humanizou esses depoimentos, mas a gente estava ouvindo. E lá nesse depoimento, essa criança disse para mim, para a juíza e para a psicóloga, com a maior tranquilidade, né, o que acontecia. Ela descreveu com as suas palavras, e eu confesso, não vou repetir aqui as palavras dela, mas todos nós ficamos estarrecidos com a naturalidade que aquela criancinha de 7 anos relatou o abuso que ela sofreu do próprio pai. Aquilo era de chocar. E ela notou que nós ficamos chocados. E ela falou assim, o que que tem? Todo pai não faz isso com a filha mesmo? Porque ela achava que aquilo era normal. Esse é um dos motivos pelos quais muitas vezes a criança sequer fala, porque ela acha que é normal. Você vê, já tivemos exemplos famosos nesse sentido. Né? A Xuxa, durante muito tempo, achou que o que acontecia com ela era normal. Né? Quando ela relatou o que aconteceu com ela. Então é importante que a gente preste atenção, porque a criança pode estar sofrendo um abuso sexual, não ter coragem de falar, por não ter vergonha de falar, pode não entender o que está acontecendo e por isso não falar, ou pode ser um bebê que está sendo ali violentado e não tem a mínima condição porque não sabe falar. Né? Sim. É muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo com as crianças, muito cuidado com quem chega perto dos seus filhos. Vamos prestar atenção também nos sinais físicos, que são bem evidentes. Uma criança que tem um ferimento numa área genital, por exemplo. Isso tem que ser explicado de uma forma muito clara e muito convincente. Tem que se entender direitinho o que aconteceu. Muito bem explicado. Desenhos, né? As crianças muitas vezes se expressam através no livro aqui. A gente tem alguns exemplos. Sim, Vê se tu consegue mostrar aí. Isso tu tentar, mostra muito nas tuas palestras, né, Casé? Isso tu mostra muito nas tuas apresentações. A gente consegue mostrar. Bem importante. O desenho foi uma coisa que tu tocou que é mesmo, né? Às vezes a criança não consegue. Aqui tem alguns, não sei se Põe mais perto. Dá pra ver. Dá para ver? Então, sim, esses pequeno, todos mas dá foram desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual e elas explicaram os desenhos, né? Às vezes é o jeito que elas têm de se expressar, né? Através de um desenho, através de uma brincadeira. A criança desenhou a família toda, desenhou a si própria, os irmãos, e desenhou o abusador, que era o padrasto, no formato de um monstro, porque para ela era aquilo. Né? Alguns desenhos são assim, alguns são bem sutis. Teve um menino que desenhou um boneco, e o boneco era bem tosco, mas tinha um detalhe, que era o zíper da calça, estava bem detalhado o zíper da calça. Eu falei, por que, né, isso? Ele explicou que é porque quando ele ouvia o barulho daquele zíper, ele sabia que ele ia sofrer violência sexual. Então ele tinha um trauma enorme com o barulho e tentou colocar aquilo na forma de um desenho. Por aí vai, são dezenas de desenhos. Nossa, eu imagino. Né? Porque a criança pode não falar por esses motivos que a gente falou. Por medo, por vergonha, porque não reconhece, porque é um bebê. Mas ela sempre demonstra de um jeito ou de outro. Né? Ela acaba revelando e a gente tem que ter sensibilidade para olhar isso e às vezes conseguir tirar uma criança de uma situação de violência gravíssima, de uma situação em que ela está vivendo ali um inferno. Claro, né? Com certeza. Casé, já são quase 18 horas, a gente começou, acho que elas... olha como passa o tempo rápido, né? Quando o papo é bom, acho que eu falo demais, né? Interessante. Não, eu também falo bastante. Mas eu acho que a gente deixa esse gostinho de quero mais. Eu quero já te convidar para a gente participar um pouco antes ali da Semana Nacional de Combate, para a gente
trazer de novo esse tema e pedir que as pessoas façam ações, e tu pode vir com mais ideias dessa participação da Sim. caminhada Até virtual. lá a gente já vai ter um material que, assim que Ó, sair, eu mando para você e vou mandar para um sim, monte de gente aí no WhatsApp, colocar lá claro, no Instagram, que são materiais para estimular as pessoas a se manifestarem nessa sim, chamada aí caminhada virtual, né? sim, muito legal. Já temos também um monte de camisas aí, de bonés, que vamos dar um jeito de fazer chegar às pessoas para que elas Sim, vistam e se manifestem, né? façam a De postagem, hoje que até o legal. dia 18. E depois pede lá ver se as meninas que entendem do negócio conseguem colocar as hashtags aí para o pessoal Sim, aproveitar, porque a partir delas a gente vai poder ver. E tem também a gente tem algumas páginas com nomes parecidos e todos de amigos e companheiros e tal, todos contra a pedofilia e contra a pedofilia, etc. Nós vamos reunir várias páginas de Facebook e vão pedir para as pessoas publicarem lá também, por favor, legal. para a gente Sim, conseguir e não só lá, né? Qualquer lugar que publicar é bom, mas vamos pedir para publicar lá também. Depois eu passo concentrar, tudo para né? você. Né? Tá bom, de agora então até o dia 18 para a gente focar um pouco mais nisso e ajudar potencializando nas nossas redes sociais. Casé, eu quero te Estamos começando agradecer. agora. Ó, já estamos começando, né? Já estamos sendo precursores aí E fala com o pessoal, quem quiser dessa pode chamada. baixar de graça essa Ó, cartilha aqui, ó. a cartilha, muito legal. Essa não é igual o livro assim que dá mais trabalho, Sim, o não. livro Essa aqui é é. bem simplesinha, tem muita foto e tal, e tem perguntas e respostas que podem ajudar as pessoas. Sim. A Rudé tá falando uma coisa aqui que eu não entendi o que que é, Rudé. Ah, tá. Não sei, eu O acho meio link para complicado. baixar Isso, não, é dentro do teu blog mesmo, né? Todos quando a tem. pedofilia.ing. É, ali já. Lá tem um link que dá para baixar em PDF, essa aqui É, atualizada. Se quiser também eu te mando só o link para você mandar para alguém, colocar no teu. tá. Sim, a Rudéia já colocou aqui. Então, assim, te agradecer muitíssimo, Casé, que eu sei que a tua agenda é super aí atarefada de tu parar essa horinha para conversar com a gente. Fica então já o desafio de a gente, de agora até o dia 18 aí, postar, fazer ações. Para quem não tem camiseta, escreve, né? Enfim, faz um cartazinho, Ou, faz qualquer coisa. toda manifestação é útil e é válida. A gente, quando se manifesta, você automaticamente está defendendo uma criança contra crime de pedofilia, porque você Isso, está deixando claro que você está atento. isso aí. Então tá, quero te agradecer muitíssimo mesmo, te desejar muita sorte, muita força para esse teu trabalho aí que tu já vem desenvolvendo. Sabe que Nossa, tu conta com a gente sempre que tu precisar. E ó, tá nos devendo uma visita aqui em Garopaba, hein? pois é, tô doidinho para ir para ver a praia, sabe, mineiro tem que ver praia, né? Vamos deixar passar agora. Eu acho que só no segundo semestre nós vamos conseguir. Já vai deixando uma brecha na tua agenda aí, setembro, outubro, né? Que eu acho que até lá a gente já vai poder te trazer para cá para fazer uma caminhada aqui em Garopaba contra a pedofilia. Se Deus quiser. Tá bom? Obrigado, viu? Fica com Prazer enorme Deus, falar com então. você. Ah, muito legal. Fazia tempo. Adoro esse sotaque mineiro. Hoje até comi um pão de queijo em tua homenagem. Pão de queijo é bom Oh, demais, a gente come todo dia. ai, que coisa boa, coisa maravilhosa. Então tá, um grande abraço para ti, um beijo no Theo, aquele fofo que tá Betel grande, está tá sendo sem... criado à base de pão de queijo. Ah, que amor, que coisa querida. Dá um beijo na Tereza também. Fica com Deus e continua firme aí que a gente daqui vai mandando energia para tu seguir nesse teu trabalho maravilhoso, tá, meu amigo? Um grande beijo Vamos seguir do juntos. coração. Força Fica para com todos. Deus. Um abraço. Tchau, até mais. Tchau. É uma pessoa incrível. Deixa eu fechar aqui. Meu celular tá. Não tá fechando. Mas enfim. Não tô conseguindo fechar. Agora sim. Olha, foi muito legal.
Muito legal mesmo esse bate-papo aí com o nosso amigo Casé Fortes, é uma pessoa incrível, forte. Ó, tem 28 minutos, 26 segundos. Eu vou ter que encerrar, gente, aqui. Muito obrigada pela participação de vocês para poder a live ficar lá. Tem 20 segundos. Carol, beijo, um beijo para vocês. Deixem recadinhos ali. Fiquem com Deus, gente. Beijão.